a gente mergulhar, sem medo de explorar. No espaço, e se a conversa vai te transformar. Freud na roda, ideias no ar. Vem com a gente, que o papo vai te impactar. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Espaço Psi. Hoje nós, alunas do curso de Psicologia, a gente está aqui para conversar sobre um tema que ele é extremamente importante e atual, que é o bullying. O nosso foco será compreender como o bullying se manifesta e os seus impactos, e como o trabalho em conjunto entre as famílias, professores e psicólogos pode contribuir para a prevenção e o enfrentamento desse problema. Então, antes de a gente começar, vou começar me apresentando. Eu sou a Kailane Eu sou a Maria Eduarda. E eu sou a Giane. e juntas nós compomos o grupo os responsáveis por esse episódio. Para enriquecermos essa conversa, contamos hoje com a presença muito especial do Dr. Alejandro Mena, graduado em Psicologia Clínico na Universidade Landivar, na Guatemala, em 2003, mestre em Psicologia Cognição Humana pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2014, doutor em Psicologia Clínica, também pela PUC em 2022, especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental pela PUC no Paraná em 2023, possui 20 anos de experiência na área do bem-estar psicológico e publicou diversos artigos científicos revisados por pares nos Estados Unidos, Espanha, Chile, Brasil e Guatemala, que gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar seus conhecimentos e vivências sobre o tema. Seja bem-vindo, Dr. Alejandro. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite e fico a dispor perante as perguntas, dúvidas que vão se construindo ao longo da entrevista. Muito obrigado. Então, para começar, a gente queria saber um pouco sobre a tua experiência profissional e como tu define o bullying e como tu diferenciaria isso entre um simples conflito entre os colegas na turma. Perfeito. Bom, obrigado. A apresentação que vocês fizeram é basicamente isso. A minha trajetória começa na Guatemala. Sou guatemalteco, residente no Brasil há mais de 8 anos. Fiz mestrado, especialização, doutorado e atualmente um pós-doutorado na PUC-RS. E a minha caminhada tem atravessado várias linhas. Por um lado, uma parte clínica e, por outro lado, uma parte acadêmica, em termos de pesquisa e docência. Então, esse sou eu. Já falando em termos de bullying, indo num ponto específico, o bullying é um fenômeno extremamente complexo, atual, que tem ganho uma repercussão grande graças à mídia, principalmente, às redes sociais, e que tem despertado o interesse da sociedade como um todo. Porém, o bullying também tem sido muitas vezes interpretado de um jeito errado em algumas ocasiões, em alguns contextos. Nem tudo é bullying, nem toda dificuldade que nem mencionaram, que nem vocês comentaram, nem todo ato, nem toda dificuldade no contexto escolar é bullying. Tem atos agressivos, tem dificuldades, tem problemas, tem dissenso, divergências, tem brigas, e isso faz parte do desenvolvimento das pessoas no contexto escolar. Isso não necessariamente se enquadra dentro da ideia do conceito de bullying, porque o bullying tem umas características bem particulares, bem definidas. E são basicamente 3. Tem outras, mas eu gostaria de trazer, em função do tempo, 3 principais. A primeira é que tem um desbalanço de poder, tem uma diferença de poder, tem um diferencial de poder entre o vitimário, o agressor, e a vítima. A outra tem a ver com a intencionalidade, que diz respeito da intenção do agressor de
causar dano, agredir, humilhar, enfim. E um terceiro elemento é a temporalidade. Isso significa que esses eventos de agressão intencionais são permanentes ao longo de um determinado período de tempo. E uma vez juntando isso, a gente poderia falar, bom, temos uma pessoa que, por diferentes motivos, tem um diferencial de poder, que poderia ser físico, mas também poderia ser psicológico, em termos de liderança, em termos de prestígio, enfim. Mas tem um diferencial de poder em relação com a vítima. Por outro lado, tem a intencionalidade de causar algum dano, de humilhar, diminuir, enfim. E, por outro lado, isso não acontece uma única vez. Isso acontece ao longo de um determinado período de tempo. Então, juntando esses três elementos, a gente já tem um fenômeno claramente demarcado de bullying. A diferença dos problemas normais, brigas, ofensas, piadas agressivas, que eventualmente acontecem, mas que, se elas são consideradas isoladas desses três elementos, não se enquadram, não se embarcam, não encaixam no conceito de bullying como fenômeno como um todo. Uhum. Como o bullying pode afetar o desenvolvimento emocional e psicológico de uma criança, ao seu ver? Olha, as pesquisas, a experiência clínica, os relatos que eu tenho observado ao longo dessa caminhada são bem claros. Ao meu ver, o bullying por si só explica uma grande porção do sofrimento nas pessoas. Mas quando o bullying vai acompanhado de outros elementos, por exemplo, a negligência parental, a falta de carinho, a hostilidade por parte do contexto familiar, aí que o fenômeno bullying cobra um especial interesse e vira uma problemática ainda maior. Evidentemente, o bullying isolado de tudo aquilo também tem efeitos particulares, mas seus efeitos são muito piores quando tem uma série de elementos que acabam estimulando mais os efeitos negativos do bullying. As pesquisas mostram que pessoas que têm atravessado por eventos dolorosos de bullying tendem claramente a desenvolver problemas de depressão, ansiedade, angústia como um todo, estresse, problemas de alimentação, principalmente no caso das mulheres, e que, em alguns casos, até poderiam desenvolver ou desencadear até tentativas, pensamentos ou atos suicidas. Então, vejam como um elemento que, às vezes, é levado com pouca seriedade, tem implicações extremamente grandes na vida das pessoas. E tem outros elementos muito mais sutis também, por exemplo, como que a gente se vincula no futuro com os potenciais parceiros no futuro também. Tem pesquisas que mostram que o jeito que a gente atravessou esses períodos determina, em alguma medida, o tipo de parceiro, como que eu me vinculo com as pessoas, a insegurança ou a segurança que eu consigo mostrar perante as minhas relações futuras. Então, vejam como um elemento parece para algumas pessoas tão superficial, algumas pessoas não levam a sério o conceito de bullying, acham que é frescura, que é exagero, que é... E não é. É um elemento que tem tremendas repercussões na vida das pessoas, no curto e no longo prazo. Sim, é algo que vai estar sempre afetando a vida, né? Isso, exatamente. E o que que tu acha, assim, que contribui para o surgimento ou para a permanência dessas situações de agressão, enfim, no ambiente escolar? Perfeito. Tem muitos elementos juntos. Eu acho que tem várias explicações, várias vertentes para interpretar isso. Inicialmente, eu mencionaria a questão individual, particular, interna das pessoas, tanto da vítima quanto do agressor. Normalmente, em ambos os casos, tem uma tendência a ter uma baixa autoestima, em ambos os casos.
tanto da vítima, em termos de não conseguir se posicionar, colocar um limite, informar as autoridades, informar a família, os pais. Então, normalmente tem alguns traços de baixa autoestima no contexto da vítima, mas também, por incrível que pareça, no caso do agressor, também tem uma baixa autoestima. Só que essa autoestima tem uma tendência a se manifestar de um jeito diferente. Talvez com maior capacidade social, com uma maior capacidade expressiva, com maior extroversão, com maior capacidade de se mostrar e colocar limites, mas que ultrapassa o limite do respeito. E muitas vezes essa necessidade permanente de se mostrar, no fundo mostra a expressão de uma carência interior, de uma falta. Então parece que isso vira um elemento de se mostrar, se validar perante os outros. E quando eu falo nos outros, tem outros atores também muito importantes que ajudam na permanência do fenômeno bullying, que são os observadores, que são os colegas que não participam diretamente do fenômeno bullying. São aqueles que, às vezes, reforçam essas condutas, dando risada, curtindo, ou com indiferença, e não tentando diminuir esse elemento. Então, vejam como um elemento que parece individual, o problema da vítima, do agressor, é muitas vezes reforçado pelo ambiente. E para isso é importante que as escolas, como uma instituição, como um todo, as instituições, o Estado como um todo, as prefeituras, enfim, os ministérios de educação, tomem partido, porque é um fenômeno que não é exclusivamente da vítima e do agressor, é um fenômeno das famílias, dos indivíduos e da sociedade. Sim. Qual que você acha que é o papel do psicólogo escolar no enfrentamento do bullying dentro das instituições de ensino? Essa pergunta é ótima, porque vemos que tem cada vez mais legislação, não sei quanto essa legislação é cumprida, mas o papel do psicólogo escolar é determinante. Principalmente, e a minha grande preocupação, e o que eu tento pregar é que o bullying deve ser abordado de uma maneira preventiva. E aí que entra o papel do psicólogo escolar. Criar programas de prevenção permanentes é indispensável. E não basta com cartazes nos corredores das escolas. Tem que criar programas permanentes. As escolas que têm esse tipo de programas, e que têm inúmeros programas já validados internacionalmente, localmente, que mostram benefícios e diminuição na percepção da comunidade nos eventos de bullying. E esse é o papel do psicólogo escolar. Como que ele poderia participar? Inicialmente, como eu relatei, por meio de programas de prevenção, focados na comunidade como um todo. Evitar também, ao meu ver, focar exclusivamente num modelo reativo de solução do bullying. Tipo, acontece um evento e o psicólogo escolar intervém e procura soluções. Isso aí é um caminho necessário, mas não é suficiente. Um caminho ótimo, o caminho mais adequado é aquele que tenta focar na prevenção. E para isso tem diversas áreas. Trabalhar a questão da liderança, a questão da autoestima dentro da sala de aula, a questão das habilidades socioemocionais, a questão dos limites, a questão do respeito, enfim, uma série de elementos preventivos que vão criando uma consciência na comunidade escolar como um todo. E esse é um papel, principalmente, do psicólogo escolar. De que forma o psicólogo pode auxiliar professores e gestores na identificação precoce de casos de bullying? Olha, isso aí também é bem interessante. Sim, o psicólogo com seu olhar, psicólogo escolar nesse caso, ele tem a capacidade de identificar pequenos sinais. Provavelmente tem a capacidade de desenvolver
a um evento muito maior. Nesse sentido, o psicólogo tem a responsabilidade de integrar e informar os gestores educativos em termos de comunicação com as famílias. O bullying é um fenômeno que não é possível resolver exclusivamente dentro do contexto escolar. Ele precisa do contexto escolar, porém, precisa muito mais, ou em igual medida, do contexto familiar. Então, o primeiro enlace, o primeiro vínculo para a solução dessa situação é a comunicação do psicólogo escolar com as autoridades, com os gestores, e posteriormente dos gestores com as famílias. E aí sim, a gente cria um contexto complexo de atores que poderiam contribuir na solução dos eventos de bullying no contexto escolar. A TCC, ela tem se mostrado muito eficaz na prevenção, né, e no tratamento desses comportamentos mais agressivos de bullying, né? Como tu acha que a TCC, ela poderia ser aplicada nesse contexto escolar? Perfeito. Esse aqui talvez já seria um pouco mais um trabalho do psicólogo clínico, como um apoio externo nos casos de bullying. Claro, o psicólogo escolar tem ferramentas para apoiar nesse sentido, mas o trabalho do psicólogo escolar é limitado dentro do contexto escolar. Então, aqui a gente parte de um modelo mais clínico. Dependendo dos papéis da pessoa participante, se é vítima, se é o agressor, a TCC, evidentemente, tem mostrado eficácia na redução desses fenômenos. E como que ela tem mostrado essa eficácia? Como que ela trabalha? O papel do clínico tem como principal elemento a busca de uma toma de consciência, tanto da vítima quanto do vitimário. Vai depender muito do papel. No caso do agressor, é um elemento um pouco mais complexo na trajetória da criação de consciência, de autoconsciência. Para a vítima é muito mais claro identificar os padrões de dificuldade que tem provocado aquela situação. Porém, no caso do agressor, o trabalho é um pouco mais complexo, porque é muito difícil reconhecer que tem uma falta em mim e que está provocando uma dor na outra pessoa. O que a gente trabalha? Inicialmente, a questão dos pensamentos, o questionamento socrático, questionar as posturas, questionar as atitudes, que posteriormente terá um impacto nas emoções e nos comportamentos. Então, a gente foca bastante nos pensamentos para provocar uma consciência maior das dificuldades criadas, tentando levar para a questão emocional do que está produzindo e, posteriormente, identificar isso como uma potencial mudança comportamental. Sem essa mudança comportamental, é muito difícil a mudança do fenômeno bullying. E, posteriormente, uma análise do contexto. Então, a TCC vai focar principalmente nos pensamentos, nas emoções e nos comportamentos, ao mesmo tempo que tenta identificar os padrões ambientais, contextuais que estão ajudando a contribuir com isso. Então, às vezes, vejam como a questão não fica simplesmente na questão 1 a 1. O psicólogo clínico com uma abordagem TCC vai também trabalhar no contexto, identificar padrões, identificar questões do contexto que estão contribuindo com aquele fenômeno. Vai depender muito do papel, se é uma vítima, se é um vítima, se é o agressor, enfim, mas em termos gerais, é por aí que a TCC procura abordar o fenômeno de bullying. E como o psicólogo pode adaptar essas técnicas no ambiente escolar, considerando o tempo, os recursos, as dinâmicas de grupo? Perfeito. Principalmente, eu acredito que os programas de prevenção baseados em evidência são um papel fundamental do psicólogo clínico. Então, eu acho que o psicólogo, tanto escolar quanto clínico, poderia
orientar como um consultor, como um elemento externo da escola, na implementação desses protocolos, que, ao meu ver, são desenvolvidos principalmente no contexto acadêmico, e esse poderia ser um papel do psicólogo clínico. Programas de prevenção focados na autoestima, focados nas habilidades sociais, focados no desenvolvimento socioemocional, nas características de liderança, poderiam contribuir na redução do fenômeno bullying no contexto escolar. E esse é o papel, principalmente, do psicólogo, tanto escolar quanto clínico. Mas a minha ideia seria que esses protocolos, esses programas de prevenção estejam baseados em evidência. Então, o psicólogo, idealmente, tem que ter uma base em pesquisa para ele conseguir identificar aqueles modelos, aqueles protocolos que têm mostrado maior eficiência. Teria mais alguma coisa que o senhor gostaria de contribuir com a gente em relação a essa temática? Eu gostaria de ressaltar essa ideia que os psicólogos, tanto no contexto escolar quanto no contexto clínico, temos uma grande responsabilidade, porque o fenômeno bullying é um fenômeno que ultrapassa o tempo, é um fenômeno que ultrapassa o contexto escolar, é uma dificuldade, uma situação, um fenômeno social, não simplesmente um fenômeno da escola, dos professores, dos alunos. Não, é um fenômeno que ultrapassa as paredes da escola e que atinge a sociedade como um todo, atinge as famílias e atinge o futuro dos estudantes. Então, eu acho que é um fenômeno que tem que ser levado a sério. Talvez essa seria a minha mensagem, de considerar este fenômeno como muito importante, principalmente hoje em dia, em dias de comunicação permanente, onde o fenômeno bullying não é mais um fenômeno da escola, e um fenômeno de 24 horas, na questão das redes sociais, da comunicação, das tecnologias da informação e comunicação. Então, é um fenômeno extremamente importante de ser abordado. Então, a gente quer te agradecer, né, a tua presença e por compartilhar com a gente esses aprendizados, essas reflexões sobre tanto o papel do psicólogo escolar, né, na prevenção e como a atuação do terapeuta cognitivo-comportamental em relação ao bullying. Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns pelo projeto. Muito obrigado e fico ao dispor para eventuais contribuições futuras. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esperamos que essa conversa tenha contribuído para ampliar o olhar sobre a importância da atuação psicológica nas escolas e sobre a construção de ambientes mais acolhedores, respeitosos e livres da violência. Até o próximo episódio e muito obrigada! Na mente a gente mergulhar, sem medo de explorar. No espaço, se a conversa vai te transformar. Freud na roda, ideias no ar. Vem com a gente, que o papo vai te impactar.